Salve, salve galera da YouTube, da plataforma YouTube. Pessoal, hoje eu queria falar de uma temática importante, né? Quando a gente fala no estudo da história, né, essa temática é sobre judeus. E assim, quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio, quem nunca se deparou com essa temática? Principalmente quando a gente faz o estudo da Segunda Guerra Mundial, né, ali dos anos 1939 a 1945, né, o contexto da Segunda Guerra Mundial, que se insere também a temática do povo judeu. E a partir desse momento, desse estudo, muitas pessoas vêm justamente buscar o porquê esse povo judeu ele era tão odiado pelos nazistas, certo? Então é uma temática que ela é muito relevante, né, para a gente estar debatendo, para a gente estar discutindo, para a gente entender esse contexto, né, esse contexto social, né, que acabou gerando um ódio do povo nazista, né, do Hitler, contra esse povo. Não é? E assim, para a gente entender esse contexto do ódio ao povo judeu, a gente tem que estudar o contexto histórico antes da gente chegar onde? Na Segunda Guerra Mundial. Né? Na Segunda Guerra Mundial a gente sabe o que aconteceu. Né? Hitler e o seu governo nazista exterminou milhares de judeus, entre outros grupos, mas em especial a gente está falando, eu estou trabalhando aqui os judeus, certo? Então Hitler exterminou mais ou menos 6 milhões, pouco mais, 6 milhões de judeus, não é? Enfim. E assim, para a gente fazer o estudo desse povo e o seu ódio, né, de Hitler e o governo nazista contra eles, a gente tem que remontar ao passado, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Né? A gente tem que ver o contexto, por exemplo, da idade da antiguidade, né, da Idade Média, da Idade Moderna, né, e até chegar na época da Segunda Guerra Mundial, para a gente ver de fato, né, como é que foi construído esse ódio, né, contra o povo judeu. Não é? Então, assim, a gente vai começar por períodos. Por exemplo, na antiguidade, pessoal, o ódio contra os judeus, ele já vinha sendo construído. Como, por exemplo, até anotei alguns parágrafos para falar aqui para vocês. Ó. Os judeus eram perseguidos porque tinham uma religião diferente. Acreditavam em um único Deus e não aceitavam adorar os deuses dos impérios como o romano. Isso causava conflitos. Então, estão vendo como é que essa ideia de ódio foi sendo construída pelo povo judeu? Olha que a gente está na idade da antiguidade, na idade antiga, né? Posteriormente, né, a gente vai passar para a Idade Média, né, com a queda do Império Romano, certo? E na Idade Média, na Europa, a Igreja Católica tinha muito poder e acusava os judeus de serem culpados pela morte de Jesus. Também havia preconceito econômico porque muitos judeus trabalhavam com comércio e empréstimos de dinheiro. Estão vendo como é que vai construindo socialmente o antissemitismo? Então dá para perceber, né, que ao longo de cada passagem, né, da antiguidade para a Idade Média, já já a gente chega na Idade Moderna, a gente vai ver que a cada milênio se há uma construção cada vez mais odiosa contra esse povo judeu. Certo, pessoal? Então, na Idade Média, vão acusar os judeus de assassinar Jesus. Né? Lembrando que nessa época, na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha muito poder, tinha muita influência. Né? Então, os judeus eram acusados de assassinar Jesus Cristo. Ou seja, para eles existia um Deus superior. Rejeitavam, né, Jesus Cristo.
como se assassinassem, tirassem Jesus Cristo da história, né? Portanto, a Igreja Católica ela vai condenar os judeus, certo? Então, cada vez mais, essa construção odiosa sobre o povo judeu vai aumentando na Europa, certo? Então, a gente passa da Idade Média para a Idade Moderna. Dentro da Idade Moderna, pessoal, olha só, surgiram ideias racistas que diziam que existiam raças superiores e raças inferiores. Os judeus foram colocados como inferiores e passaram a ser vistos como culpados pelos problemas sociais e econômicos, né? Então dá para perceber que ao longo de cada passagem do tempo, essa construção social de que o povo judeu, ele, né, de certa forma, ele é um problema, né, para a igreja, é um problema, né, para várias pessoas. Esse preconceito ele vai sendo alimentado na medida em que cada passagem de tempo chega, não é? A gente começou da antiguidade, passou para a Idade Média, chegamos na Idade Moderna e essa alimentação, essa bolha, ela começa a aumentar cada vez mais, uma bolha odiosa sobre o povo judeu. E a gente chega justamente durante os anos da Segunda Guerra Mundial, quando de fato estoura a bomba, né, que o Hitler, né, ele vai perseguir esse povo, não só o povo judeu, né, mas como a gente está falando só de povo judeu, eu queria me retratar aqui só do povo judeu. Em especial, Hitler vai perseguir esse povo judeu, porque olha só a justificativa de que os judeus eram povos inferiores, né? E uma outra justificativa é que o povo judeu também ele seria o culpado de deixar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial abaixo. Abaixo em que sentido? Decretar a derrota da Alemanha, né? Então, o regime, o governo nazista, Hitler, todo esse pessoal vai apontar o dedo para quem? Para os judeus. Olha, eles causaram a nossa derrota na Primeira Guerra Mundial, né? Nessa época também existia a concepção de raça ariana, né? Raça superior e inferior. Os judeus seriam uma raça inferior, o povo alemão, né? O povo germânico seria um povo superior, né? Então, a partir desse momento, de fato, Hitler ele adota essa política de extermínio, justificando a culpa dos judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial e a, a ideia de superioridade e inferioridade, né? Então, assim, a gente tem esses dois elementos como principal motivo, né? Como principal motivo para culparem os judeus, certo? Culparem os judeus desses acontecimentos, né? Então, Hitler vai decretar a morte, né, a perseguição, o extermínio de milhares de judeus, justamente, né, designando essas duas concepções que a gente vê que não faz sentido nenhum, né? Essa ideia de superioridade e inferioridade é uma ideia absurda, uma absurda, né? Mas o Hitler ele tentava justificar através disso, né, através dessas ideias malucas, é que Hitler começou a sua política nazista, né, que infelizmente acabou levando à morte de milhares e milhares de judeus, né? Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês, certo? As principais ideias, né, as principais concepções de ódio do antissemitismo ao povo judeu foi nessas ideias que eu acabei de retratar para vocês, certo, pessoal? E assim, lembrando a vocês,
quando forem estudar a Segunda Guerra Mundial, que recair sobre o povo judeu, né? Vocês vêm aqui, olham esse vídeo, que vocês vão ver, né, a Segunda Guerra Mundial com uma outra visão, quando recair sobre o povo judeu, né? Lembrando que o povo judeu, certo, pessoal? Esse ódio ele foi construído desde o período antigo até chegar, né, à época da Segunda Guerra Mundial, à época, né, da, da Idade Contemporânea, né, que é quando acontece a Segunda Guerra Mundial, né, e que esses regimes autoritários eles vão surgir, certo? Então é isso que eu queria falar para vocês e obrigado pela atenção de todos, pessoal. Valeu!